Belmonte confirma conversas do São Paulo pelo Oscar. Vamos estar comentando aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Ferrarese querendo aí deixar o São Paulo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Luciano, esse negócio aí que ele pode sair do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, rapaziada? Vamos embora aí para mais um vídeo e já vamos direto aí ao ponto para falar sobre essa situação aí envolvendo o Oscar, né? São Paulo tá aí no mercado em busca de um meia, né? O tanto que ele meio que a torcida tanto pede, tanto fala que não tem. O São Paulo tem interesse aí, né, em trazer um jogador para essa posição no ano que vem, já que não tem. E o nome da vez, a bola da vez é dele, Oscar, que é cria do São Paulo, né? Teve aquela saída na porta dos fundos dele pelo São Paulo e vamos falar aí sobre isso, tá? Vamos lá, o Belmonte ontem deu entrevista pro UOL, tá? Falando sobre vários assuntos e falou sobre a questão do Oscar. Antes de falar sobre a declaração do Belmonte, vamos comentar aqui sobre algumas informações que a gente tem, tá? Para depois falar aí sobre a entrevista do Belmonte, tá? O Eduardo Afonso foi o primeiro jornalista a dar aí essa informação. O Oscar é o plano A do São Paulo para o meia armador. Essa é pelo menos a terceira tentativa da diretoria em tentar repatriar o jogador. Em alguns meses, o São Paulo novamente tentou e conversou com o jogador e chegou até a ficar otimista, mas esfriou. Agora o São Paulo mais uma vez segue conversando. O que me passaram é que o negócio ainda está cru, sem avanço, porque o salário é um entrave, né? Foi a informação que trouxe aí o Eduardo Afonso. Aí, o André também trouxe informação na mesma linha, né? Sendo coerente a essa informação que o Eduardo Afonso trouxe. Ó. O entrave é o financeiro. Ele deixou o Xangai Port, que é o time dele, era o ex-time dele lá na China. O São Paulo já fez alguns contatos e mantém conversas com o Oscar. É do interesse do jogador voltar ao clube, mas o financeiro pega muito. O Oscar ganhava um salário astronômico na China. Outra realidade, informação que trouxe o André Hernan, o São Paulo mantém conversas aí com o Oscar. E isso aqui é interessante, ó. É do interesse do jogador retornar ao clube, tá? Então ele tem interesse aí, né? Ele vê com bons olhos uma volta aí para o São Paulo, né? Ele fez o último jogo dele lá no Xangai Port, se não me engano, foi acho que foi quarta-feira, né? Se não me engano, que ele fez o último jogo dele, foi quarta ou foi terça, né? Que ele fez o último jogo dele lá. E tá livre agora no mercado. Era o Xangai Port, que era o time que ele tava jogando na China. E, cara, ele recebia, por muito tempo, ele chegou a receber o maior salário do mundo do futebol, né? Quem recebia era o Oscar, né? Não sei se era assim até hoje, né? Mas por um bom tempo, aí ele era o jogador mais bem pago do mundo. Um salário completamente, irmão, é astronômico, outro mundo, outra parada. E evidentemente, para ele vir pro São Paulo, ele vai ter que reduzir isso aí, irmão. Porra, 90% ou mais do que ele recebia, ele vai ter que diminuir para poder vir pro São Paulo ou para qualquer outro clube aí brasileiro, né, cara? A gente sabe que é completamente outra realidade aí, tá? Aí vamos lá, o Belmonte, como eu falei, deu entrevista pro UOL ontem e foi perguntado para ele sobre o assunto, tá? E ele falou o seguinte sobre o Oscar, abre aspas. O Oscar é um jogador muito importante. A gente acha que ele poderia dar um crescimento ao nosso elenco. É uma das reivindicações do Zubeldia. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar, mas ele nos interessa. Do ponto de vista financeiro, a vinda do Oscar passa necessariamente por mexidas no nosso elenco pela questão salarial, fecha aspas. Então ele não falou que está negociando, mas ele confessou que tem interesse, né, aí no Oscar. Outro ponto importante, ó. A vinda do Oscar passa necessariamente por mexidas no elenco. Resumindo, o Oscar vir vai ter que sair jogadores, né? Vai ter que vender jogador, vai ter que jogar folha pro Oscar, né, conseguir entrar aí na folha do São Paulo aí pro ano que vem, né? Enfim, jogador vai sair, né, cara? A gente tem o Orejuela, né, que deve sair, o Mendes também, né? O contrato do Orejuela já vai acabar agora no começo do ano. E fora as vendas que der, né? O Galo pode ser que saia, o Nestor saia, talvez o Bobadilha saia, o Ferrarese também vamos falar sobre ele daqui a pouco aí, né? Muitos jogadores aí devem sair aí pro ano que vem e só assim para chegar um jogador como o Oscar, que tem um salário muito caro, né? Mesmo ele vindo pro Brasil, ele vai ter que diminuir drasticamente o que ele ganhava da China, sim, mas mesmo assim, ele vai vir pro Brasil e vai receber um salário, cara, tipo assim, se for no São Paulo, por exemplo, um salário
né, dos principais, se não for o principal salário do elenco do São Paulo, né? Imagino que ele vem pra cá, ele vai receber um salário nesse nível aí, cara. Deve vir pra receber um salário aí, é maior que o Lucas, maior que o Caleb, maior que esses caras todos aí, né? Porque ele chega com status aí, é grande, né, cara? Um jogador grande aí. Agora, o que que eu acho? Vamos lá. A minha questão com qualquer jogador que seja é bem simples. Pra mim, o que pega em todos esses jogadores, né? O Oscar, o Rames Rodrigues, quando foi ano passado, a questão que me chama a atenção, cara, é a questão financeira. Porque vamos dar exemplo, São Paulo consegue trazer o Oscar e consegue colocar o Oscar dentro da realidade do São Paulo. Aí eu aceito de boa, pode vir, tá? Pode vir. Agora, se o São Paulo for pagar um salário pra ele que tá fora da realidade do São Paulo, aí, irmão, pra mim não tem nem que cogitar o Oscar no São Paulo. O Rames Rodrigues, por exemplo, cara, ele não deu certo no São Paulo, não jogou porra nenhuma, mas o que eu fiquei puto com a questão do Rames no São Paulo foi que além de não ter jogado nada, o São Paulo saiu devendo pra ele. O São Paulo atrasou o salário dele, atrasou luvas aí dele, né? Então, cara, isso que me incomoda. Se o São Paulo tivesse trago o Rames Rodrigues, tivesse pago ele certinho, bonitinho, tivesse tanto que o São Paulo poderia pagar, e mesmo ele não jogando nada, irmão, tava tudo certo, entendeu? É uma aposta, acabou que ele não jogou e foi embora. A questão que pega é o salário. E o Oscar, pra mim, é exatamente a mesma coisa. Se tiver dentro do que o São Paulo pode pagar, eu aceito tranquilaço, tá? Acho que pode ser uma boa aí, uma aposta interessante, né? Porque ele estava na China, o nível de competitividade é bem diferente. Eu, particularmente, aceitaria ele dentro, né, do que o São Paulo pode pagar. Agora, repetindo 1 milhão de vezes, se for para pagar um salário que o São Paulo não pode pagar e ficar devendo o cara, para mim não tem nem que cogitar isso, tá? Só dá para trazer aí, na minha opinião, se tiver dentro do que o São Paulo pode pagar. Aí, né? A Gabriel, mas ele saiu da porta dos fundos para o São Paulo, que ele foi ingrato, que não sei o que. Cara, rapaziada, isso aí tem 300 anos, pô. Ele tinha o quê? 16 anos, 17 quando isso aconteceu. Aí, cara, sinceramente, você reclama tanto de meia aí, né? Que eu acho que pode ser uma aposta interessante, desde que o São Paulo, né, traga ele, né, pelo salário dentro da realidade do São Paulo. E convenhamos, né, a gente não pode se dar o luxo aí de falar que não quer o Oscar por causa disso aí, não. Até porque boa parte do torcedor, quase todo mundo reclama que não tem o meia armador. E convenhamos, né? Mesmo o Oscar sendo aposta, com 33 anos dele, é difícil imaginar que possa chegar um meia, né? Sem ser o Oscar, que seja um cara melhor do que o Oscar. Convenhamos, até porque o Oscar tá livre, você não pode ter que ele acertar luvas e salário aí com ele, né? Enfim, não tem tantas opções e nem muita grana para buscar outro nome, né? Então, como é que eu posso falar? Nossas opções são bem limitadas pro meio. Aí se pudesse contratar quem quisesse, aí beleza, a gente deixa o Oscar de lado e buscar o jogador. Mas as opções são bem raras, são pouquíssimas opções que a gente tem aí, né? Para poder recusar e se dar o luxo de recusar aí o Oscar, né? Enfim. Sobre o Ferrarese, rapaz, ele falou o seguinte, o Belmonte em entrevista, abre aspas pra ele. Nós temos 5 jogadores no elenco e ele é um dos que tem menos minutos. Está nos nossos planos, mas talvez ele tenha o desejo de sair, fecha aspas. O que me pegou foi isso aqui, talvez ele tenha o desejo de sair, né? Enfim, talvez não, né? Ou tem ou não tem, ele deu a entender que o Ferrarese tem um desejo de sair de São Paulo, por motivo óbvio, né, cara? É o zagueiro que tem mais minutos aí em campo. E se ele sair, é uma pena, mas também naquele negócio que a gente comenta. É um jogador que é valorizado, que tem mercado, que é jovem, tava no grupo City antes de vir pro São Paulo, né? Fora que é muito bom zagueiro aí, e ele vem jogando muito pouco, né, cara? O zagueiro que tem menos minutos no São Paulo, até o Sabino, que veio no meio do ano, o Juan, que chegou agora, esses caras, irmão, desde que eles chegaram, jogaram mais minutos que o próprio Ferrarese, né? Então, é natural ele querer sair, porque tu imagina, o cara é reserva do Arboleda e do Alan Franco, né? Aí, no meio do ano chega o Sabino e o Juan, e o Sabino e o Juan jogam mais que ele, estão na frente dele, evidentemente que é natural ele querer aí sair do São Paulo para buscar mais minutos, né? Enfim, como eu falei, ele é jovem, tá aí, tem mercado, né? Joga na seleção da Venezuela. É a Venezuela, Gabriel, sim, mas qualquer seleção que seja valoriza o jogador. E aí, ele é mais um jogador que é aquele negócio de comentou. Chegou uma boa proposta, São Paulo vai vender, né? Enfim, acho uma pena porque acho que é um jogador muito interessante, muito bom zagueiro aí, mas ele parece, né, como o meu hoje falou, que ele quer sair. Aí vamos aguardar se vai chegar proposta oficial para ele ou não, assim, quando abrir aí a janela, tá bom? Vamos avançando agora, e ele falou aí também sobre o Luciano, evidentemente que perguntaram para ele sobre o Luciano, que o Luciano deu entrevista depois do jogo contra
o time do Juventude, né, falando, não sei se fico, tá? Sobre o Luciano, o Belmonte falou o seguinte, abre aspas, o Luciano não é moeda de troca, é um jogador fundamental no nosso elenco. O Luciano é o Luciano. O que ele for na saída do campo é característica dele. Eu falei pra ele, ele só sai do São Paulo se ele quiser. Nós não estamos vendendo o Luciano. Ele não está à venda. Nós consideramos um jogador fundamental para nós. Um jogador que te entrega 16 gols por temporada sem ser centroavante não pode ser descartado, fecha aspas, para Belmonte. Então ele deixou bem claro que o São Paulo é fundamental, o São Paulo não tem interesse, ele não está vendo e tudo mais. Aí que ele só sai se quiser sair. Isso aqui que é o importante, ó. O Luciano é o Luciano. O que ele for na saída do campo é característica dele. Cara, o Luciano já fez isso umas 2, 3 vezes, tá? Ele falou isso, falou a mesma coisa depois da final da Sul-Americana que a gente perdeu em 22. Ano passado, 2023, ele falou a mesma coisa quando acabou o Brasileirão, né? Que ele foi reserva na Copa do Brasil, depois terminou o ano sem titular, na época o São Paulo estava com muitas lesões. Então, ele já falou isso 1 milhão de vezes, né? É que recentemente, o que pega mais nesse momento agora, é que recentemente ele foi especulado no Cruzeiro, né? E ontem a gente comentou a informação que o Alexandre Rivera trouxe de que ele e os empresários dele vivem uma expectativa de receber uma proposta da Arábia Saudita, que é o mercado onde ele já recebeu proposta, né, em algum momento aí, né, quando ele estava no São Paulo, para deixar o São Paulo. Ele mesmo deu uma entrevista no ano passado falando que o empresário dele ficou chateado com ele, ficou pé da vida com ele, porque tinha uma proposta muito boa, né, para ganhar muito mais aí na Arábia do que estava no São Paulo, e o Luciano recusou para ficar no São Paulo, né? Então, vamos ver aí também se vai chegar a proposta ou não, né? Ele até, né, não está aqui nesse aspas aqui que eu peguei, mas ele ainda ressalva. Óbvio que, como qualquer jogador do elenco, se chegar uma boa proposta, o São Paulo vai analisar, vai olhar aí, porque o São Paulo ele não está à venda, né? O São Paulo não quer vender ele é um jogador fundamental, mas não é inegociável. Às vezes chega uma proposta que você não espera, cara, e às vezes vale a pena negociar aí, né? Enfim, é o que eu falo sempre, cara. A galera pode não gostar do Luciano, falar um monte de coisa, falar o que ele quiser. Agora, pra quem estiver achando que o São Paulo vai trazer um jogador melhor que o Luciano, aí, se ele sair, vocês estão muito enganados. O São Paulo vai contratar muito pouco pro ano que vem, agora com teto de gasto, com fundo de investimento, vai contratar muito pouco. Então, fora que é um atacante, né? Porque é uma posição muito cara. Então, pra quem estiver achando que vai sair o Luciano e vai chegar um cara melhor que ele, tá enganado. Tá? Até falar, pô, Gabriel, é Lucizete, que isso aqui. Cara, não é Lucizete, eu torço pro São Paulo. É só você fazer um exercício básico. Se o Luciano for embora, né, não vai chegar um cara melhor que ele. Se não chegar um cara melhor que ele, o nosso time vai se enfraquecer, até porque ele é o artilheiro do time, né? Então, eu prefiro que o Luciano fique, né, para deixar o São Paulo mais forte, do que ele sair e enfraquecer o time, porque não vai chegar um cara melhor que ele. É bem básico isso, né? Não precisa ter um gênio para pensar isso aí, tá? O São Paulo não tem grana para trazer um jogador melhor do que o Luciano, tá? Entendam isso, cara. Isso é muito simples. Se tivesse dinheiro para trazer o Haaland, o Cristiano Ronaldo, o Messi, irmão, porra, vende o Luciano agora e vamos buscar outro melhor que ele. Mas não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca aí, não. Claramente a gente vai ficar enfraquecido se ele sair, porque não vai chegar um cara aí melhor que ele. Isso é muito simples, cara. Muito básico. É aí, tá? Não tem nem muito mistério aí, não. Tá? Nessa entrevista pro UOL, tá? Ele falou sobre uma questão, né, que é bem bizarra, né, que é sobre o ano que vem. Aí, ó. O São Paulo deve voltar dos Estados Unidos, tá, com cerca de 10 atletas para a estreia no Campeonato Paulista. Sendo assim, o São Paulo vai ter força máxima contra o Cruzeiro e uma equipe mesclada contra o Flamengo nos Estados Unidos e também contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda rodada do Campeonato Paulista. Cara, olha que loucura isso aqui. Cara, isso aqui é uma loucura, né? Parece meio confuso, mas vamos lá, ó. O São Paulo, né, vai se apresentar em janeiro, depois das férias. Todo mundo vai para os Estados Unidos, né? O elenco ali principal vai para os Estados Unidos, beleza. Os caras vão jogar contra o Cruzeiro, todo mundo ali, o elenco vai jogar contra o Cruzeiro. Depois do jogo contra o Cruzeiro, aí 10 a 12 jogadores que estão no elenco vão voltar para o Brasil para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda rodada do Paulistão. Esses 12 ou 10 jogadores aí que vão voltar dos Estados Unidos para o jogo contra o Botafogo vão se juntar com alguns jogadores que estão jogando a Copinha, como é o caso do Rian Francisco e do Lucas Ferreira, e vai juntar o time da Copinha com esses 2 jogadores que vão voltar dos Estados Unidos. Vamos juntar tudo e vamos jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
Enquanto isso, o time titular vai estar nos Estados Unidos, né? Porque esses 10, 12 que vão voltar vão ser reservas de jogadores que jogam pouco, né? O time titular vai ficar nos Estados Unidos. Aí aqui que pega e chama a atenção, que é bem bizarro. No dia 19 de janeiro, vai ter 2 jogos no São Paulo. Como assim, galera? Tá ficando maluco? Isso mesmo, vai ter São Paulo e Flamengo às 5 horas da tarde, né? No horário de Brasília, aqui do Brasil. 5 horas da tarde, São Paulo e Flamengo nos Estados Unidos. E à noite tem São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí, né? O jogo contra o Flamengo é com os titulares. E à noite é o Paulistão ainda com a meninada da Copinha, junto com esses 2 jogadores aí que vão voltar dos Estados Unidos depois do jogo contra o Cruzeiro. Vai ter 2 jogos do São Paulo no mesmo dia. Isso mesmo que você ouviu. Tá? Dia 19 de janeiro tem São Paulo e Flamengo, e São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Tá? Isso acontece muito com o Flamengo. O Flamengo vai direto para os Estados Unidos e bota o time da Copinha para jogar, o Sub-20 para jogar o Carioca, que muitas vezes eu já vi o Flamengo diversas vezes jogando 2 vezes no mesmo dia por causa disso, né? E vai acontecer agora exatamente com o São Paulo, né? Vai jogar o Paulistão e também esse jogo contra o Flamengo exatamente no dia 19, né, cara? Vai ter 2 jogos do São Paulo no mesmo dia, é uma loucura isso aí, né? Enfim, lembrando que o primeiro jogo, esse jogo contra o Botafogo, é pela segunda rodada do Paulistão, né? Que é no dia 19 aí. Mas antes teria um jogo contra a Inter de Limeira no Morumbi, mas a primeira partida aí vai ser não, já foi adiada. O São Paulo vai estrear na segunda rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto aí, com o time da Copinha, barra o time, né, reserva que vai voltar do Estados Unidos. Uma loucura, né, cara? Não sei como é que vai ser isso aí, mas vai ser, no mínimo, curioso, estranho ver o São Paulo jogar 2 vezes no mesmo dia. É aí, né, cara? Enfim. Meu parceiro, é isso, dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.